Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É aqui professor Mário Vitor. Nessa aula de Geografia continuaremos a falar sobre a região Sudeste. Falamos na aula passada, na aula 9, e hoje na aula 10 continuaremos a falar. Afinal, a região Sudeste é uma região que concentra a maior parte da população, é onde concentra a maior parte da produção econômica industrial do país. Então a gente tem aí uma grande região a ser trabalhada, né? Assim como foi o Nordeste por 2 capítulos, a região Sudeste também tem 2 capítulos. E, bom, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que fazem parte dessa região, trazem entre esses estados uma característica comum, e é isso que a gente vai observar através das paisagens dessa região, né? Então vocês já sabem que a região Sudeste está localizada na parte centro-sul do território brasileiro, é formada por esses estados que eu mencionei, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e a gente vai entender por que ela é tão importante assim. E essa importância se dá porque tem um histórico envolvendo a mineração, que teve a ocupação no interior, o ciclo do café, que foi a principal economia do Brasil depois que o Brasil se tornou independente, e atualmente ainda é uma economia muito forte, a gente é um dos maiores produtores de café do mundo. A industrialização é a maior indústria da América Latina, a urbanização a mais densa também da América Latina. Então a gente tem essas grandes características aqui da região Sudeste e a sua importância histórica, legal? Aqui a gente tem os aspectos naturais, a vegetação que predomina o Sudeste é a Mata Atlântica, e também foi a Mata Atlântica uma das que mais tiveram aí vamos dizer, uma devastação pela ação antrópica, pela ação do homem, né? Então, apesar dela ser uma floresta muito rica em biodiversidade, ela foi devastada pela ocupação da urbanização, a ocupação da industrialização, e essa vegetação ela minimamente, ela existe ainda, mas de forma assim minimamente cuidada, no sentido de terem reservas ainda que garantem um pouco da preservação dela, o que sobrou dela. Legal? Além da vegetação aí da Mata Atlântica, a gente tem o Cerrado, a gente tem um pouco da Mata dos Pinhais, uma vegetação litorânea, campos de altitude, mas a que predomina seria a vegetação da Mata Atlântica. Olha lá, a Mata Atlântica. Então ela é uma floresta úmida, muito densa, cheia de biodiversidade. Então ela faz parte aí da história do Brasil de uma forma bem especial. A expansão das cidades, da agricultura, dos cafezais, das indústrias, a infraestrutura, então provocou infelizmente uma redução em relação ao que era a Mata Atlântica. Então, como eu falei anteriormente, é muito pouco que sobrou, então tem 15% somente do que era da Mata Atlântica, né? A expansão urbana, as cidades cresceram sobre as áreas das florestas, a parte da agricultura, os cafezais, a indústria e estradas também contribuíram para que houvesse essa redução da Mata Atlântica aqui, a ilustração da Mata Atlântica, né? Clima, relevo e rios do Sudeste, os principais aspectos aqui, a diversidade climática. O Sudeste ele tem um clima tropical que se divide em tropical úmido, tropical semiúmido, tropical de altitude, um pouco do semiárido ali, bem no extremo norte do estado de Minas Gerais, a parte subtropical que acompanha o estado de São Paulo, né? A gente tem muitos relevos, muitas serras, pelo predomínio do relevo do Planalto. Então as principais serras, que são a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, a Serra da Canastra, essas serras são muito grandes. O relevo influencia os rios, o clima e a ocupação humana. Na região Sudeste a gente tem um grande potencial hidrelétrico, que são os rios de Planalto, né? Os rios de Planalto são muito grandes e eles vão, pela queda deles, eles vão favorecer a força da água, que vai gerar ali a força
relacionado às turbinas das usinas hidrelétricas. E essa geração de energia é importante porque tem uma grande produção de indústrias, a produção industrial que precisa de muita energia. As principais bacias hidrográficas que tem, né, que são lembrando, bacia hidrográfica são áreas onde armazenam água e onde tem sempre um rio ou mais de forma principal. Então a gente tem o rio, a bacia do Paraná, a gente tem a bacia do Atlântico Sudeste, a bacia do São Francisco, a bacia do Atlântico Leste, e o rio Paraíba do Sul, ele sofre com muita poluição, lançamento de esgotos, etc. Então os rios da região Sudeste, na maioria deles, têm essa característica, infelizmente, de serem muito poluídos por ter muita urbanização, muita industrialização. E aí, pessoal, os domínios morfoclimáticos da região Sudeste, olha lá, domínio morfoclimático. Morfo vem de relevo, climáticos de clima. Se eu juntar relevo mais clima, eu tenho esse cara aqui, ó, morfoclimáticos, que também pode ser interpretada pelos domínios dos elementos naturais, né? O relevo é um elemento natural, o clima é outro elemento natural que vão influenciar a vegetação, as bacias hidrográficas, etc. Então a gente tem como domínio morfoclimático os mares de morros. Esse é o nome, mares de morros. O nome se dá às formas arredondadas dos morros, né, que lembram ondas do mar. Então são vários morros aí na região Sudeste. E ele é marcado pelo relevo de serras, né, e da Mata Atlântica, clima úmido e os rios abundantes aí, rios perenes. E aí a gente tem assim um ponto de alerta, porque quando a vegetação ela é retirada, você tem uma diminuição de chuva, você tem uma exposição do solo, esse solo ele fica enfraquecido, você tem uma vulnerabilidade em relação aos deslizamentos de terras, enxurradas. Então, a ocupação desordenada das encostas, sem planejamento, sem preservação da vegetação, agrava esses riscos de deslizamentos. Legal? Pessoal, a região Sudeste ela vem se transformando, assim como o restante do Brasil, desde o século XVI até os dias de hoje. Lá no século XVI, a presença da cana-de-açúcar foi muito forte. Depois, no século XVII, a mineração, né, ouro, diamante, onde foi muito explorado, Minas Gerais começou a se desenvolver. Depois, no século XIX, o ciclo do café, a expansão dos cafezais. E no século XX, a industrialização. São Paulo torna-se o maior polo industrial do Brasil, o maior da América Latina. Então, é uma sequência de períodos aqui relacionados a essa transformação do Sudeste. Legal? Então a gente consegue perceber claramente aí a trajetória dessas modificações. A gente tem as grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e a gente tem grandes desafios urbanos que acompanham essas grandes metrópoles, como por exemplo a redução de áreas verdes, no caso as conservações das áreas verdes que existem. A gente tem a relação da poluição do ar, os deslizamentos de terra, a poluição dos rios, enchentes, ocupações irregulares. Então, a industrialização que atraiu muitas pessoas, gerou empregos, desenvolvimento, economias, mas também acelerou muito o crescimento totalmente desordenado, o que impactou os sistemas urbanos das grandes cidades, né? Então, trouxe grandes oportunidades, mas grandes desafios, essa coisa da industrialização e urbanização. Então, vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Aqui, pessoal, muito tranquilo, né? A região Sudeste. Trouxe duas questões para que vocês possam responder. Vamos lá para o número 1. A região Sudeste é marcada por uma grande diversidade de vegetação. Qual das formações vegetais a seguir foi historicamente predominante no litoral e no interior do Sudeste, mas teve sua cobertura drasticamente reduzida devido à expansão das cidades e da agricultura e das indústrias? Só pode ser a Mata Atlântica, né, pessoal? Letra C. Já aqui no número 2, os rios do Sudeste, por percorrerem áreas de planalto com grandes desníveis, apresentam alto potencial hidrelétrico.
Essa característica do relevo foi fundamental para o desenvolvimento da região. Por quê? Observe em letra A, B, C ou D. O que vocês acham? Aqui só pode ser a letra B. Facilitou a construção de usinas hidrelétricas, fornecendo energia para a indústria, para a industrialização e urbanização. Legal? Então, número 1, letra C, número 2, letra B. E assim a gente finaliza a região Sudeste. Legal, pessoal, foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham compreendido mais ainda sobre essa região. Fiquem com Deus e certamente estaremos juntos na próxima. Obrigado, gente.